Eu vou fazer o Enem pra ver se eu consigo enfermagem o ano que vem. Aí se eu conseguir FIES ou ProUni, bora. Aí abandona a administração. Bom, pessoal, então vamos aqui, ó. Capítulo 3. 3? Capítulo 3. Você não mandou nem a apostila, né? Não mandei? Não, Peraí, Não. jura? Então fale vai aí, mandar agora. Que engraçado você, né? Eu vou mandar, é online, você já abre aí no WhatsApp Meu rapidinho. daí eu tenho vontade de... Pera aí que é rápido. Deixa eu mandar no grupo, só um minuto. Tô falando. Foi você que esqueceu de Verdade. pedir, Índia, culpa sua. Eu tenho que ficar pedindo, aí. Eu faltei ela passando. Eu achei que eu tinha mandado as 3, pessoal. Naquele dia eu só mandei as 2, então. Você só Mais mandou uma, 2, só. mais uma. Ainda mandou outra porque eu pedi a outra também, né? É verdade. Se eu não tivesse pedido. Vou encontrar Olha só. aqui. Mandou? Aqui. Tá carregando. Já mandei no WhatsApp, mas tá carregando. Pronto. Ó, chegou aí já. Olha só, olha, Bora. Paulinha. Chegou. Ô, Duda, você tá comendo, Duda? E nem ofereceu. Brincadeira, hein? A Eduarda só aparece nos vídeos comendo. Meu Deus. Sério. Uhum. Amiga, você tem uma solitária na sua barriga. Bom, pessoal, eu mandei para vocês então a apostila. Peço desculpas não ter enviado antes. Ô, professor, meus gráficos já ficam uma bosta. Agora Vai ficar bom, né? Que agora são parábolas. Curva, vai ficar pior ainda. são funções, a função do segundo grau. Os capítulos para a prova, então, esse daí é o último, né? São 3 capítulos, é o capítulo 1, 2 e 3, que eu vou cobrar na avaliação. Então, Tá, essas coisas já é para o segundo trimestre? sim, nós vamos fechar agora em junho e a gente fecha as avaliações e pronto, depois sai de férias. Já fecha o primeiro semestre. Vocês já têm a primeira nota, agora vai ter mais a prova Tem outra agora. Então, prova ainda? em junho. Sério? Deixa eu pegar aqui o calendário de provas. É que ninguém fala nada pra gente, tipo, disso, sabe? A gente tá aí, pior que segue em tiroteio. Não, o professor aqui fala, não seja por isso. Você Tem tem que professor que chega e fala assim, olha, a gente mandou tarefa lá no portal, entra lá e olha. Aí tem uns que mandam poxa e fala, olha, eu quero trabalho. Lê o conteúdo e manda. Só isso que manda. Oh. E as aulas, tá fluindo as outras disciplinas? Eu vou ficar até quieta, tá? Mais ou menos, né? Mais ou menos? Uhum. Ó, a prova então para vocês. A prova, a semana de provas está marcada aqui no calendário. Eu acho que não vai alterar, não mudou o calendário. Então Depois você envia pra gente. as provas ocorrerão do dia 22 ao dia 26 de junho. Nossa. É a última semana de junho. É a última semana cheia, né? Aí depois tem Também 2 vai ser dias. tudo online. Vou colar tudo. Em Não não. fala isso. E não vai... A gente vai pedir ajuda pros amigos. Você sabe, né, que na minha avaliação vocês vão ter que deixar a câmera ligada, né? Por quê? Eu vou ficar olhando para a cara de vocês enquanto vocês fazem a prova. Se tiver com a câmera desligada, eu não considero a prova. Nossa. Mentira. Você não é Claro, tão ruim assim. claro que eu já falei isso. Eu já falei Odair isso. do céu, que Eu já falei ruindade no isso. seu coração. Se preparem para fazer a avaliação, hein? Ô, A câmera professora, vai... e quem não tiver a câmera? Arruma uma até lá, porque senão não vai fazer a prova. Você tá...
Isso Eu vou aí. chorar. Eu já fui Não, mal na minha prova da DP, meu filho. Você quer que eu vá mal agora aqui? não, fica tranquilo, é só estudar que tudo vai dar certo. Vamos lá, começar o Eu tenho capítulo tempo, 13. né? Todo mundo conseguiu abrir o arquivo? Hum, Então, beleza. tá. Então, o objetivo desse capítulo 3 é que, ao final dele, vocês consigam entender ali uma função do segundo grau, Uhum. para vocês relembrarem aí, uma função do segundo grau é uma função, vou colocar aqui um plano cartesiano, então, uma função do segundo grau é do tipo que tem o quê? Uma concavidade. Concavidade voltada para cima ou uma concavidade voltada para baixo. Ó. Então, ela pode ser concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. E aí, os pontos, né, essenciais que nós vamos estudar, é claro que eu estou falando aqui a grosso modo ainda, mas nós vamos aprender a identificar os pontos de interseção com o eixo X, o ponto de interseção com o eixo Y e o ponto do vértice. Então, isso é o que nós vamos aprender aí, que é a parte principal de uma função quadrática. Saber interpretar ela e saber localizar os pontos de interseção com o eixo X, que nós chamamos de X1 e X2, o ponto de interseção com o eixo Y, que é o coeficiente C, e o ponto do vértice, né? Nós encontramos o X vértice e o Y vértice. Então, vocês, ao final desse capítulo, estarão aptos aí a identificar esses pontos. E é claro, né? Vocês também vão identificar que se a parábola ela tem concavidade voltada para baixo, nós vamos estar encontrando um ponto aqui em cima que eu chamo ele de ponto de máximo, né? O valor máximo da função. E se a concavidade da parábola tiver a concavidade voltada para cima aqui, não, eu falei o contrário, Leão. Se a concavidade for voltada para baixo, eu encontro um valor máximo. Se a concavidade é voltada para cima, eu encontro um valor mínimo da função. Então, eu vou identificar esses vértices aqui da parábola. Então, se a concavidade Isso. for, se a concavidade for para baixo, Isso, ó, isso daqui, ó, concavidade voltada para baixo, essa primeira aqui, ó. tá. Concavidade voltada para baixo, eu encontro um valor máximo. Peraí. Tá. E se a concavidade for voltada para cima, eu encontro um valor mínimo. Concavidade for voltada para cima. Valor. Por que disso? Porque é o comportamento da função. E como ela tem essa concavidade aqui, a ideia é que isso daqui em uma função ó, continua para menos infinito, ó, esses Uhum. valores aqui. Então, o que eu consigo identificar nessa função é um valor que ela vai chegar num ponto máximo, ela vai chegar num ponto máximo aqui, e depois ela cai novamente. Então, ela cresce aqui, dependendo do que você está analisando, ela vai ter uma crescente, vai chegar no máximo, e depois E diminui. cai. Ou senão ela vem aqui, de um valor alto aqui, ela diminui, ela chega no mínimo e ela volta a crescer novamente. Imagine que você quer obter lucro máximo de uma empresa, vendendo determinado produto lá, um produto, uma quantidade Q do produto, então você encontra um valor máximo na venda lá. Tem um ponto de equilíbrio aqui que te dá o máximo lucro da empresa. Essa é a ideia. Se você vender mais que isso, vai ficar em estoque e aí acaba dando prejuízo. Se você vende menos que isso, também te dá prejuízo porque tem comércio, você pode vender mais. Então, existe um ponto de equilíbrio aqui que te dá o máximo. Então, essa é a nossa ideia. Ou o custo, né, da Tá. empresa chegar num valor mínimo ali. Uhum. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Modelos de uma função de segundo grau. Então, quais são os modelos de uma função de segundo grau? Começamos ali com ele falando a seguinte situação. Ó. Em situações práticas, podem ser representadas pelas funções polinomiais do segundo grau, chamadas simplesmente de função do segundo grau ou ainda chamadas de funções quadráticas. Tá? Uma dessas situações é a obtenção da função receita quando consideramos o preço e a quantidade comercializada de um determinado produto. Então, ele diz lá, sabemos que a receita R é dada pela relação produto vezes quantidade. Então, produto não, preço unitário, perdão, aqui, ó. Esse P é de preço. Então, aqui, ó, ele está dizendo, ó, o P é de preço
unitário e o Q é de quantidade comercializada. Então, a função receita vai ser o preço unitário vezes a quantidade comercializada. Bom, com isso, nós temos lá ó, um exemplo. Imagine ali que o preço, então, ele é dado de acordo com a quantidade. Então, ele fala lá, o preço dos sapatos de uma marca varia de acordo com a relação. O preço dos sapatos vai ser igual a menos 2 vezes Q, que é a quantidade, mais 200. Então, isso daqui é um exemplo qualquer ali, ele fala que é uma função que determina o preço do sapato. E aí nós podemos utilizar ela para substituir aqui na função receita. Então, eu substituo o valor de P, aqui, ó, o P, que aparece aqui na função receita, eu substituo ele por quem? Por menos 2Q mais 200. E aí surge essa função aqui embaixo, ó. Então, vai ficar menos, no lugar do P, fica menos 2Q mais 200, entre parênteses, vezes o Q. Porque é menos 2Q ali, perdão, aqui em cima. É P vezes Q. Aí no lugar do P vai menos 2Q mais 200, então vai ficar esse valor vezes o Q que aparece lá na função receita. Aí nós temos que multiplicar aqui, ó, o primeiro termo e multiplicar pelo segundo termo. Então, menos 2Q vezes Q, menos 2Q ao quadrado. 200 vezes Q, então fica 200Q. E aí surge, então, a nossa primeira função quadrática. Ó. Por que ela é função quadrática? Porque o maior expoente da sua incógnita é o quê? 2. Por isso que ela é do segundo grau. Uma função polinomial do segundo grau. Porque aparece o 2 no expoente ali da variável, da incógnita Q. Entendido? Aí ele fala assim, ó, para uma melhor visualização dessa situação, vamos traçar um gráfico. Aí ele fala assim, ó, ele usa esta função receita e substitui os valores. Imagine que ele venda lá uma quantidade, no caso, 0, aí depois uma quantidade de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até 100. Então, ele varia a quantidade de 0 até 100 e calcula um por um. Ele substitui o Q por 0, então o resultado é 0. Ele substitui o Q? Substitui o Q por 10 e o resultado deu 1.800. Ele substitui por 20 dá 3.200. Pode ver que vai subindo o valor até 5.000. Depois, ó, com esta função, ele vende 60, o valor cai já para 1.800. Ele vende 70, cai mais um pouco. Ele vende 80, cai mais um pouco. Quando ele chegar a vender 100, dá 0 novamente. É claro que não vai ser bem isso daqui numa empresa, né? Não é exatamente isso, mas parte dessa tábua, desse gráfico, pode sim representar a situação de uma empresa. Bom, então ele resolve a função com esses valores aqui que ele deu, e aí nós podemos representar isso em um gráfico. Olha como é que fica o gráfico aqui, ó, desta parábola. Então, se ele não vende, se ele não produz nada, então ele não tem receita, é 0. Se ele produz 10, a receita dele está ali próximo a 2.000. Se ele produz 20, sobe um pouco. Se ele produz 30, sobe. Se ele produz 40, ele sobe. Se ele produz 50, ele chega num valor máximo de receita, que é R$5.000 ali. A partir desse ponto aqui, a quantidade que ele vai fabricando faz com que a função caia. Claro que não vai ser exatamente isso daqui na vida real aqui, mas realmente uma parte da parábola pode representar a comercialização de um determinado produto de uma empresa. Porque a pessoa tem que levar em consideração, eu tenho mercado para vender isso? Ou isso vai ficar no estoque? Mas se o meu produto ficar no estoque, eu vou ter que ter um galpão para armazenar, e eu tenho que pagar aluguel e desse galpão para ficar armazenado. Então, eu também tenho isso. Se ficar armazenado por muito tempo aqui, eu vou ficar com o dinheiro empatado ali, eu vou deixar de ganhar mais dinheiro com esse que ficou parado. Então, tem muita coisa para pensar dentro de uma empresa. E vocês, como administradores, têm que estar analisando isso a todo momento. E analisando, é claro, os cálculos, os gráficos e tudo mais que vocês podem ter em mãos. Isso vai ajudar a administrar melhor.
Aí ele mostra aqui, ó, né, ainda, ele fala assim, ó, nesta parábola, convém observar alguns aspectos interessantes. Tá? O primeiro que eu quero que vocês observem é que a concavidade é voltada para baixo, correto? Quando que eu sei que, sem fazer o gráfico, como que eu posso identificar se a concavidade é voltada para baixo ou para cima? Olhando apenas o número que está multiplicando a letrinha que está ao quadrado. Olha ali, ó, Q ao quadrado. Então, este valorzinho ali, ó, que está multiplicando o Q ao quadrado, ele é negativo, ó, é -2. Então, quando o número que multiplica a letra que está ao quadrado for negativo, a concavidade é baixo. Quando a letra que quando o número, né? Quando o número que multiplica a letra ali for positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, o coeficiente que multiplica a variável ao quadrado, se ele for negativo, concavidade para baixo, se ele for positivo, concavidade para cima. Outra coisa que ele pede para verificar é o ponto de interseção com o eixo R. O eixo R aqui é o eixo Y, tá? Ó, o eixo vertical. O ponto de interseção com esse eixo aqui é sempre o coeficiente C. Eu vou deixar um pouco mais claro para vocês aqui. É que aqui não mostra toda a função. Uma função do segundo grau é uma função desse tipo aqui, ó. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É isso que eu tenho. Onde A, B e C são números reais. Bom? Então, onde A, B e C são números reais. E Y e X são as variáveis. Variável independente e variável dependente. O X é a independente e o Y é a variável dependente. Nesta situação que nós estamos aqui do problema, no lugar do X temos o Q. Então, Q é a variável independente. E o R está no lugar do Y. Então, o R aqui é a variável dependente. Vou escrever as duas funções para nós fazermos a comparação. Então, aqui no lugar do Y, ali no nosso exemplo, é R. E no lugar do X é o Q. Então, fica menos 2Q ao quadrado mais 200Q. Reparem o seguinte, ó. Então, observem, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o -2. Tá? Então, o coeficiente A é igual a -2. Aqui, ó. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B... Opa, volta aqui. É o 200, ó. Então, o coeficiente B é igual a 200, positivo ali. E o coeficiente C tem? Tem coeficiente C? Não. Então, vale quanto? Se não tem, vale 0. Então, se ó, o coeficiente C, essa de cima que eu escrevi em vermelho, é uma função do segundo grau. É isso, ela tem que ter essa carinha aqui. Tem que aparecer o coeficiente A, B e C se ela for completa. Mas nessa do nosso exemplo aqui, ela não é completa, falta o coeficiente C. Se falta o coeficiente C, vale 0. Entendido até aí, então? Aos poucos, nós vamos entendendo melhor cada ponto aqui. Aí ele fala para observar o ponto de interseção, né, com o eixo R, que é o ponto 0, 0. Ele destaca aqui. E também pede para observar o ponto de interseção com o eixo horizontal, com o eixo Q ali. Então, os pontos que ele pede para observar aqui, de acordo com o que está escrito ali embaixo, são esses pontos, ó. O ponto de interseção com o eixo X, e no caso, esse ponto aqui, ó, ele tanto é a interseção com o eixo X, quanto ele é a interseção com o eixo Y. Então, ele coincidiu ali na interseção dos dois eixos. E ele pede para observar esse ponto aqui também. Esses são os pontos notáveis, são os pontos essenciais para se fazer uma parábola, para se formar um gráfico de uma função do segundo grau. Então, é o que ele pede para observar ali. Aí ele fala sobre o vértice, né?
E aí ele diz o seguinte, ó o interessante aqui esse ponto do vértice. O que esse ponto do vértice mostra aqui para nós? Ele fala assim, ó, que o vértice aqui ele está mostrando que a quantidade que dá o valor máximo de receita é 50. Ó. A quantidade que dá o valor máximo, ó, então, quantidade é o 50, valor máximo 5.000. Então, se o exercício pergunta lá, qual é a quantidade que dá o valor máximo para determinada função? É o vértice. Você tem que calcular o valor do vértice. E como que eu calculo o valor do vértice? Deixa eu voltar ali. Uma forma de se calcular o valor do vértice, né, o valor que dá, o ponto que dá o valor máximo, quando eu falo ponto, eu estou falando do eixo X. E quando eu falo de valor, eu tenho que falar do eixo Y. Então, o ponto que dá o valor máximo, né? Então, aqui, ó, o ponto que dá o valor máximo é o 50. Se eu não tivesse todo esse gráfico aqui, e eu tivesse apenas o ponto 0, 0 e o ponto 100, 0, como que eu encontraria aqui o ponto que passaria o vértice? É só pegar aqui, ó, esse daqui eu chamo de x1, que é o ponto sobre o eixo x aqui, e esse eu chamo de x2. Então, para encontrar o meio, eu faço a média aritmética. Se eu pegar 100, que é o ponto do x2, mais 0, que é o ponto do x1, dividido por 2, isso tem que dar quanto? Tem que dar 50. Então, 50 é a metade. É o ponto que está no meio entre esses dois sobre o eixo x. O ponto que fica no meio entre dois pontos sobre o eixo x é onde passa o eixo de simetria, que vai interceptar o eixo aqui, ó, que vai fazer uma interseção com o vértice da parábola. Aqui eu só estou apresentando para vocês. Até o final do capítulo nós vamos ver muito isso daqui e aí vocês vão cada vez entendendo um pouco mais. Bom, então ele apresentou o vértice. Aí ele comenta aqui mais um pouco sobre o que é o vértice, tal, beleza. Aí ele chega aqui na outra função. Então ele fala assim, agora imaginemos que temos uma função custo. Então ele deu a função receita e aqui ele dá a função custo. Ó. E aí ele pede, então, para se obter a função lucro. Mas a função lucro é sempre quem? A função lucro é sempre a receita menos o custo. Como ele já tinha dado ali a função receita, então ele substitui lá, ó, ele substitui o R pelo valor de R, que é esse daqui, ó, menos 2Q ao quadrado mais 200Q. Aí ele coloca aqui, ó, na função lucro é receita menos custo, então é menos, ao menos aqui embaixo. Aí ele abre parênteses e no lugar aqui do C ele coloca quem? Ele coloca a função custo, ó, que é 40Q menos, mais 1.400, né? Daí eu faço o jogo de sinal, ó, menos vezes mais 40 dá menos 40, e menos vezes mais 1.400 dá menos 1.400. E aí ele junta os termos semelhantes. Então os termos semelhantes são quem? Ali, ó. Ele abaixa o menos 2Q ao quadrado, aí ele vai ter mais 200 menos 40. Mais 200 menos 40Q dá mais 160Q. E como ele fez jogo de sinal mais vezes menos, deu menos 1.400. Então surge a função lucro, e a função lucro é uma função do segundo grau completa. Tem o coeficiente A, que é menos 2. Tem o coeficiente B, que é 160. E tem o coeficiente C, que é menos 1.400. E eu sei que a concavidade dela é voltada para baixo. Eu sei que a concavidade dela vai ser voltada para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. Por isso que eu sei. Eu não sei onde vai passar essa parábola, mas eu sei que a concavidade é voltada para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. Então, vamos lá. Deu tempo de anotar, Ingrid? Deu ou não? Tá, beleza. Aí aqui, ó. Faz o quê? Ele vai encontrar os pontos essenciais. Em vez de ir substituindo um por um, ele encontra os pontos essenciais para se formar essa parábola. Como que ele encontra os pontos essenciais? Aqui.
Então, primeiro, ele pega lá ó, a função. A função é L é igual a menos 2Q ao quadrado mais 160Q menos 1.400. Então, para encontrar os pontos essenciais, a primeira coisa que é feita ali é isso aqui, ó. Ele faz a variável, né, que está no lugar do x, a variável independente ali, ele faz ela igual a zero. Então, ele faz q igual a zero. Isso daqui é vocês que tem que colocar, tá? Ó, q igual a zero. Deixa eu apagar aqui, ficou feio demais. Então, vocês falam assim, olha, se o q for zero, o que a função vai apresentar? A função vai apresentar isso aqui, ó. L igual a menos 2 vezes mais 160 vezes menos 1.400. Então, vai ficar, no lugar do Q, vai ficar quem? Vai ficar o zero. Então, vai ficar zero ao quadrado menos mais 160 vezes zero. Então, L vai ser igual a menos 1.400. Porque dá 2 vezes 0, 0, e 160 vezes 0 dá 0. Então, olha, daqui vocês já podem tirar uma ideia aqui. Toda vez que a variável que está no lugar do x aqui for 0, a variável que está no lugar do y, né, no caso aqui o L, ela vai ser igual ao coeficiente C. Ó. L é igual a menos 1.400. Menos 1.400 é o coeficiente C. E aqui nós formamos o quê? O primeiro ponto que nós vamos utilizar no gráfico, que é o ponto 0 para a variável Q, menos 1.400 para a variável L. Aí o segundo, anotaram aí? Então eu vou deixar esse ponto aqui, apagar ali para ir fazendo no mesmo lugar. Então vai ficar assim, ó, eu vou marcar esse ponto aqui, é o 0 menos 1.400. Deixa anotado aqui. Aí eu vou apagar ali. Aí depois que eu faço isso, né, eu faço Q igual a 0, encontro o L. Agora eu faço o contrário. O que eu faço então? Eu faço agora, em vez de fazer o Q igual a 0, eu faço L igual a 0. Então agora eu faço L igual a 0. E aí vai ficar assim, ó. Isso implica, então, que no lugar do L eu coloco 0, então fica 0. E o restante eu mantenho. Então fica igual a menos 2Q ao quadrado mais 160 menos 1.400. Isso daqui é uma equação de segundo grau, ó. Em vez de ser uma função, era uma função de segundo grau, mas como o L é zero, estou fazendo ele igual a zero, isso daqui se tornou uma equação de segundo grau. Como que eu resolvo uma equação de segundo grau? Por Bhaskara, por delta. Então, se eu escrever o zero do lado de cá, do jeito que está aqui, ó, zero igual a função, ou escrever que a função é igual a mesma coisa, é uma equação de segundo grau. E aí eu tenho que fazer delta, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a 256, 0, então dá 25.600, eu acho. Mas eu vou confirmar aqui. Acho que dá 25.600 ali primeiro. Isso, dá 25.600. Aí menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. E 8 vezes menos 1.400 dá negativo novamente. Daí fica 8 vezes 1.400, 8 vezes 1.000 dá 8.000, 8 vezes 400 dá 3.200, com 8.000 dá 11.200. Mas eu vou confirmando aqui na calculadora também para não errar também. Mas tá certo. O que eu fiz, então 25.600. Então sobra 14.400. Ok.
Então, o delta deu 14.400. Mas aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a segunda parte. Então, quantidade Q vai ser igual a segunda parte do delta é lá, menos B. Então, fica menos 160, mais ou menos a raiz de delta, então, mais ou menos a raiz de 14.400, dividido por 2 vezes o A. Então, 2 vezes menos 2. Essa quantidade vai ser igual a menos 160, mais ou menos ali, raiz quadrada de 14.400 dá 12, dá 120. Dividido por 2 vezes menos 2 dá menos 4. Aí nós vamos ter um Q' e um Q duas linhas. Então, menos 160 mais 120 dá menos 40, dividido por menos 4, dá menos por menos dá mais, então sobra 10. E menos 160 menos 120 dá menos dividido por menos 4. Menos dividido por menos dá mais. 28 por 4 dá 7, então dá 70. Beleza. Anotado aí? Deixa eu pegar aqui. Aí nós temos os pontos agora. Nós temos os pontos sobre... Ó, nós encontramos o primeiro ponto, que era o ponto de interseção com o eixo Y. Agora nós encontramos o ponto de interseção com o eixo X. Eu vou colocar os pontos aqui em cima também. Ó. O ponto é o ponto 10 para X, né? 10 para Q e 0 para L. E o outro ponto é 70 para Q e 0 para L. Então, nós temos 3 pontos ali já para o gráfico. Porque quando o L é 0, lembrando que esses pontos estão sendo criados da seguinte forma, é Q e L. Eu encontro o valor de Q e o valor de L, e aí eu vou fazendo o par ordenado. Então, se o L é 0, olha, se o L é 0, o Q pode ser? O Q pode ser 10 e pode ser 70. Então, eu encontrei 2 pontos. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui a borracha e apagar agora. Muito bem, falta encontrar o que agora? Falta encontrar o vértice. O vértice, ele, nessa situação aqui, depois eu vou explicar umas formulazinhas para o vértice, mas mais para o final do capítulo. Aqui, para esse primeiro momento, vocês têm que saber o ponto do X vértice, ele é dado pelo ponto ali que nós encontramos. Pelo X' mais o X duas linhas, dividido por 2. Então, o X vértice, ele vai ser quem? Quem que era o X'? É 10. Quem que é o X duas linhas? 70. Então, vai ser o 10 mais 70 dividido por 2. E isso, então, é igual a 80 sobre 2, então é 40. Feito isso daqui, encontramos o X vértice. O que eu faço para encontrar o Y vértice? Aqui eu coloquei X, né, pessoal? Mas eu vou arrumar aqui. É Q. Ali eu deixo X linha, X duas linhas, né, para a formulazinha, mas aqui no nosso problema, na verdade, nós estamos encontrando a quantidade Q. Então, é Q vértice. Esse Q vértice é o Q' e o Q duas linhas que nós encontramos ali embaixo. Então, assim, essa letra muda conforme o problema. Tipo, Conforme é o problema. É porque eu tenho que sempre saber quem que está no eixo X e quem está no eixo Y. E aqui, ó, como que eu encontro o L vértice, então, o lucro aqui? O L vértice nós vamos encontrar ele quando eu tiver o Q vértice. Então, é a mesma função, ó, só que agora no lugar do Q aqui eu coloco o Q vértice. E o Q vértice. Mas quanto que vale o Q vértice?
ele vale 40. Então, eu vou lá, então o lucro, né, no vértice vai ser igual a menos 2 vezes 40 ao quadrado, mais 160 vezes 40, menos 1.400. Então, o lucro no vértice vai ser igual. 40 ao quadrado dá 1.600. 1.600 vezes 2 dá 32. Dá 3.200. Então, dá menos 3.200. E aqui, eu vou ter lá mais, né, 64,00. Então, 6.400. Menos 1.400. Então, 3.200 para 6.400 sobra 3.200. 3.200 menos 1.400 vai dar 1.800. Então, esse é o valor do lucro máximo. Então, encontramos o outro ponto do vértice. Ó. Eu vou colocar aqui em cima também. Ó. Então, o outro ponto é quando Q é 40, o L é 1.800. Então, separar aqui. Ó. Esses são os pontos que nós calculamos. Tudo que nós calculamos aí era para encontrar esses 4 pontos aqui. Ó. Eu vou nomear eles ali para vocês. Ó, esse que eu vou fazer em vermelho aqui, ó, esses daqui, esses 2 pontos em vermelho, vocês podem escrever. Isso daqui é a parte de interseção com o eixo horizontal. Interseção com o eixo horizontal. Que no caso ali é o eixo Q, né, da quantidade, mas é o eixo horizontal. Esse outro que eu vou fazer de verde aqui, ó. Esse verde aqui é a interseção, esse ponto é a interseção com o eixo vertical. Interseção com o eixo vertical. No caso, é a interseção com o eixo do L, o eixo do lucro. E esse último aqui, ó, que eu vou fazer de rosa aqui. Esse daqui é o ponto do vértice da parábola. Então, é isso que nós temos que encontrar quando nós vamos fazer um gráfico. Temos que encontrar os pontos de interseção com o eixo horizontal, o ponto de interseção com o eixo vertical e o ponto do vértice. Você viu que para encontrar esses pontos, olha o tanto de cálculo que nós fizemos. Essa é a ideia, tá? Esse é o primeiro exemplo que eu estou passando para vocês. Nós vamos fazer muito desses daí até o final do capítulo. Anotaram aí? Eu posso apagar aqui? Beleza, então. Qualquer coisa aí, tira um print. Esse 40 e 1.080, como que eu coloco? Vértice da parábola. Tá, obrigada. E aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês, para a gente fechar a aula, né? Depois, na próxima aula, eu continuo, mas só para vocês verem aqui, o que nós encontramos é isso aqui, ó. Esses 4 pontos. Então, vai fazer na mesma cor lá, ó. Qual foi o vermelho, né? Vermelho é a cor que eu separei lá. Os pontos do eixo horizontal, vou fazer de vermelho. Então, os 2 pontos que eu grifei de vermelho lá, que é os pontos do eixo horizontal, são esses daqui, ó. É o ponto 10 para Q, né? Está no eixo horizontal, e 0 para L. E o ponto aqui é o ponto 70 para Q e 0 para L. Aí o outro eu fiz de verde. O ponto verde que eu tinha colocado lá, que é esse aqui, ó, é o ponto de interseção com o eixo L, né? Com o eixo vertical. Então, esse ponto aqui é o ponto onde o X, né? O eixo horizontal ali, o Q vale 0. E o eixo L vertical vale menos 1.400. Então, eu estou colocando vários ordenados aqui. E o último que eu fiz de rosa é o ponto do vértice, ó, que está aqui em cima. Ó. Ponto do vértice, então, é o ponto 40 para Q e 1.800 para L. Então, são esses 4 pontos que nós fizemos o cálculo para encontrar. E aí, nós colocamos temos que
esses pontos no gráfico, e depois de colocar esses pontos no gráfico, aí nós podemos vir aqui e desenhar, então, passando por esses pontos. Nós vamos passando por esses pontos aqui, vamos fazendo a curva para desenhar a parábola. Entendido? Eita. Complicou um pouquinho mais. A ideia do conteúdo é sempre essa, né? Ele vai evoluindo e vai aparecendo coisas novas aí, vai aumentando. Mas